Olá, crianças! Hoje na aula de História, nós vamos continuar falando sobre a chegada dos portugueses aqui no nosso país, né? Em terras brasileiras. Então, nós falamos como foi a chegada dos portugueses, né? Não foi no dia 22 de abril de 1500, certo? Falamos sobre Pedro Álvares Cabral, né? E agora vamos falar um pouquinho como que foi essa impressão, lá na página 233. Primeira impressão das novas terras. Pero Vaz de Caminha foi um nobre português que esteve na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Então, foi um das pessoas que estava lá naquela esquadra de Pedro Álvares Cabral. Esquadra essa que chegou no Brasil em 1500. Ele trabalhava como escrivão, um funcionário responsável por escrever relatos ao rei. Então, ele relatava a viagem para o rei. Pero Vaz de Caminha era aquele que relatava, né, o que tinha acontecido, né, durante a viagem, o que aconteceu para o rei de Portugal. Aqui nós temos uma imagem de Pero Vaz de Caminha, ó, tá vendo? Ele lá com o papelzinho na mão, ó. É ele, ó. Tá vendo? Muito bem. Este é o rei Dom Manuel I, aqui, o rei Dom Manuel I, que foi para ele que Pero Vaz de Caminha escreveu relatando que os navegadores haviam encontrado novas terras. Então, Pero Vaz de Caminha aqui escreveu para Dom Manuel, o rei, que novas terras tinham sido encontradas, ok? As primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram relatadas em carta por Pero Vaz de Caminha. Por isso, ela é considerada uma importante fonte histórica para a história. Então, quando eles chegaram no Brasil, Pero Vaz de Caminha, ele registrou para Dom Manuel como que foi a impressão, qual era a impressão que eles tiveram das terras brasileiras e daqueles que estavam aqui, né, dos habitantes daqui. Então, isso aqui é uma fonte, né, histórica, né, da história, para a história, né, brasileira e tudo mais. Após permanecer alguns dias nas terras brasileiras, uma das embarcações da esquadra voltou para Portugal para levar a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei. Então, depois que eles permaneceram aqui, uma das embarcações, né, dos navios, né, voltou lá para Portugal para levar a carta para o rei, para dizer ao rei o que eles achavam, o que o Pero Vaz de Caminha, né, qual foram as primeiras impressões, né? Aqui vocês, lá no RA, vocês têm um joguinho, tá? Para testar a memória de vocês, fazem lá, tá? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, Portugal era um reino. O governante de Portugal, Dom Manuel I, nasceu em 1469 e morreu em 1521. Ele era o rei. Os povos indígenas que viviam no Brasil estavam organizados de maneira diferente do reino de Portugal. Aqui no Brasil, não existia um governante único como em Portugal. Cada grupo tinha seu líder. Nas aldeias, né? Cada grupo ali tinha um líder, não era como em Portugal, né? Então, era um pouquinho diferente de lá, quando
eles aqui chegaram, os portugueses aqui chegaram. Pelo fato de os indígenas serem diferentes, não terem um rei e nem leis escritas, os portugueses acharam que os nativos eram selvagens e inferiores, pois não tinham nem rei e nem lei. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, que eles descobriram, que eles viram que os indígenas, cada um vivia na sua tribo, cada grupo tinha o seu próprio líder, eles não tinham leis, né? Não tinha nada por escrito. Então, os portugueses acharam que eles eram selvagens e eles eram inferiores a tudo. O que se iniciou como um encontro pacífico, com o passar do tempo e com a chegada dos colonizadores portugueses, transformou-se em uma relação marcada pelo conflito. Então, no começo começou aquela, né? Foi mais pacífico, mas depois veio o conflito. Inicialmente, os portugueses fizeram os indígenas trabalhar no corte das árvores do pau-brasil e no transporte da madeira para os navios. Então, os portugueses fizeram os indígenas de escravos ali. Muitos deles trabalharam para os portugueses. Alguns ainda recebiam em troca ferramentas, facões, machados e alguns utensílios como espelhos e roupas. Com o tempo, os indígenas não aceitavam mais trabalhar para os portugueses. Para os indígenas, o trabalho não tinha função de acumular riquezas como para os portugueses. Então gerou aquele conflito, porque os indígenas trabalhavam, né? Foram obrigados a trabalhar, mas com o tempo eles viram que aquilo ali eles não iam ter uma riqueza como os portugueses teriam. Os portugueses passaram a escravizar os indígenas para obrigá-los a trabalhar. E aí que a coisa começou a ficar diferente. Então, ali, conforme eles não iam trabalhar, eles foram obrigados. Muitos indígenas fugiram dos colonizadores portugueses, saindo do litoral e se estabelecendo no interior da colônia. Então, eles fugiram, eles conheciam o território, né? E eles conseguiram fugir, alguns fugiram. Como mencionamos na página anterior, né, sobre as terras brasileiras e seus habitantes, foram relatadas por Vaz de Caminha, escrivão da Esquadra de Cabral. Essa carta é considerada um importante documento para a nossa história, né? Vamos conhecê-la? Vamos lá, olha aqui, ó. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem coberta alguma. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos. Visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Eles não lavram, nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, e destas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. Esta terra, de ponta a ponta, é toda praia, muito formosa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos. É graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Então, nós temos aqui um trecho, né, da carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, dizendo como eram os costumes indígenas e como era a nossa terra.
no nosso Brasil. Aqui nós temos um vocabulário, né? O que é feição, pardos, lavram, criam e formosos. Entenderam essa parte? Da chegada de Pero Vaz, de como ele relatou ao rei os habitantes e a nossa terra. Tudo bem até aí? Então tá, muito bem. Beijos, meus amores. Aqui o joguinho vocês acessam lá e façam, tá?